Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as eleições brasileiras neste ano e disse que elas serão responsáveis por decidir os rumos do país nas próximas 3 décadas. Em uma publicação no Twitter, Bolsonaro criticou o Partido dos Trabalhadores e disse que posicionamentos da sigla foram rejeitados nas urnas em 2018. Na sequência, ele falou sobre indicações ao Supremo Tribunal Federal e apontou que indicou nomes com posicionamento contrários ao aborto. O presidente disse, abre aspas, um vereador petista próximo a Lula lidera invasões de igrejas. A vice na chapa petista à presidência em 2018 celebra a liberação do assassinato de bebês até o 6º mês de gestação. Foi isso que o povo rejeitou nas urnas em 2018 e que ele irá julgar com o voto em 2022. Infelizmente, em muitos países, o aborto foi legalizado através do ativismo judicial, por meio da usurpação de funções legislativas por parte das cortes superiores. Por isso, um dos critérios que usei na indicação ao Senado para possíveis e então eleitos ministros ao STF foi a oposição ao aborto. Lembramos que o próximo presidente da República indicará mais 2 ministros ao STF. 2022 não decidirá apenas o rumo do Brasil nos próximos 4 anos, decidirá o rumo do nosso país nas próximas 3 décadas. É nosso povo que vai decidir mais uma vez. Fecha aspas. Ana. Vitor, é o que temos falado aqui, né? Porque vivemos isso aqui nos Estados Unidos. 2016 foi um ano importantíssimo para os americanos em relação a nomeações da Suprema Corte. Muitos evangélicos, muitos cristãos votaram em Donald Trump exatamente por esse único motivo. As 2 indicações da Suprema Corte americana. Acabou que no final ele indicou mais um juiz, né, mais um juiz da Suprema Corte americana, o terceiro dentro da administração dele, exatamente por colocar aí no futuro a possível reversão de um ativismo histórico da Suprema Corte americana, que é o Roe v. Wade, né, que foi em 1974, dentro de um malabarismo aí jurídico, a Suprema Corte com maioria democrata, maioria progressista, arrumou uma maneira de federalizar uma lei abortiva e agora essas pessoas que votaram no Donald Trump por um único motivo, eles até falaram, né, vamos tampar o nariz e votar em Donald Trump por isso. Agora, em junho desse ano, a Suprema Corte agora com maioria republicana, com maioria constitucionalista ou conservadora, eles vão rever aí o caso de Roe v. Wade. Quem sabe agora esse ativismo será revertido. Então, o presidente está correto, porque uma eleição que indica ainda mais 2 ministros para o STF não é uma eleição de um ciclo presidencial, é uma eleição de 30, 40 anos, porque esse ministro ele vai ficar muitas décadas ali, como nós temos visto, e o Brasil não aguenta mais, Vitor, ministros militantes, ministros ativistas, uma corte que deveria ser apenas constitucional, hoje é uma corte política. Nós estávamos falando mais cedo aqui que um ministro dessa Suprema Corte disse que se os nossos parlamentares não fizerem o que ele quer, ele vai censurar o Telegram. Isso devia ser absolutamente inaceitável. Então, eu desejo muito que o brasileiro comece e aprenda a votar, às vezes, como o americano. O americano, às vezes, ele não gosta do seu candidato, mas se ele tem o chamado one issue voter, aquele que tem uma única razão importante que pese para votar no candidato, eles usam o candidato, que é como tem que ser feito na política. A gente não tem que gostar de candidato, com todo respeito àqueles que têm simpatia por A, B ou C, mas a gente não tem que gostar, o candidato não vai ser, o político não vai ser nosso amigo. Nós temos que usar os políticos para conseguir aquilo que a gente deseja. E eu acho que, nesse caso, o presidente foi muito feliz de colocar isso aí à luz do debate público, até porque também existe um movimento, falamos aqui ontem, existe um movimento na América Latina de colocar o aborto como uma forma legal, ainda mais agora na Colômbia, 24 semanas, né, são quase aí 6 meses, um bebê praticamente formado, isso não é nem, isso é um assassinato de criança no ventre da mãe. Sabemos que esse movimento está no Brasil e que essa corte, como está agora, ela já tentou colocar aí de uma maneira... não, o Barroso fala muito, né, e temos que interpretar os desejos da sociedade.
Suprema Corte não tem que interpretar nada, tem que aplicar as leis como elas são. Se vocês querem mudar as leis, aposentem suas togas e concorram ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Então, é importante a gente entender que a gente não precisa gostar de um candidato, mas temos que usá-lo como uma ferramenta para estabelecer o mínimo de ordem no país. E hoje sabemos que a falta de ordem no Brasil ela vem de um lugar só, do Supremo Tribunal Federal. O Brasil não aguenta mais, não vai aguentar mais, Vitor, uma corte como essa, com mais 2 juízes ativistas como esses que nós temos visto. Augusto. Queria aproveitar para fazer algumas observações ligeiras sobre o primeiro tema do programa de hoje, que vocês praticamente esgotaram com os comentários que fizeram. Como diz a Ana, para resumir, o Supremo hoje é o partido político de oposição mais feroz, né, que há ao presidente Bolsonaro. O Fachin, por exemplo, diz que se ele for ofendido gravemente, ele vai prender alguém. Como? Quem é que mede a gravidade da ofensa? Ele. Quer dizer, o juiz agora prescinde da ação do Ministério Público, de um julgamento imparcial, do direito de ampla defesa, que eles tanto celebram. É assim? O Fachin, por ser um advogado indicado pela Dilma, tem esse direito? Não tem. Não tem. O Fachin é um dos que acham que os ministros podem decidir o que é verdade e o que é mentira. Como é que pode pensar assim um homem que mente? Ele mentiu ao dizer que o sistema eleitoral brasileiro estava sob ataque de hackers russos, baseado em relatórios que ele não identificou e citando de passagem a Macedônia do Norte. Como lembrou bem o jornalista José Roberto Guzzo, o que pensa, segundo Fachin, a Macedônia do Sul? Quer dizer, mente e acha que é fake news criticar possíveis falhas do sistema eleitoral. Eles estão impedindo no Brasil o direito à dúvida. É isso agora. Fiuza. Ô, Vitor, a premissa do presidente está correta, né? É de fato uma encruzilhada em relação ao STF, né, que ele está se referindo. Agora, para que a premissa dele tenha sustentação, os indicados dele têm que fazer um pouco mais, né, do que estão fazendo. E eu falei um pouco mais, assim, né, por humildade, né? O Supremo Tribunal Federal está aí à vista de todos, agindo, né, colocando uma plataforma de provocação na eleição contra o presidente da República, está nas entrelinhas e nas linhas, dizendo que vai perseguir pessoas com base em critérios que, como nós já vimos até aqui, são vagos, né? Fake news. Eles vão para cima, para desclassificar pessoas, para calar pessoas. Eu queria saber o que o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques acham disso. Não, na hora certa eles vão votar. Olha, não dá para esperar. A hora certa eles vão votar, porque hoje em dia o poderio do STF se faz dessa maneira. É no discurso, sancionado pelo consórcio, que, por sua vez, sanciona os seus atos voluntaristas, quase absolutistas. Então, para a gente achar que é perigoso um outro candidato com outras indicações, a gente tem que ver esses indicados pelo atual presidente se mostrando nessa arena que se criou. Eles não foram nomeados por uma corte equilibrada, perfeita, dos Estados Unidos da América. Eles estão no STF brasileiro. O Cássio Nunes Marques assistiu de dentro boa parte do desmonte da Operação Lava Jato. Eu não ouvi um discurso do Cássio Nunes Marques. É possível fazer, eles não fazem discurso? Nós não vimos o ex-ministro Marco Aurélio Mello, né, que tem lá suas oscilações, mas não vimos ele aparecendo, se opondo a colegas,
né, fazendo, enfim, um contraponto importante. Nós estamos esperando. Essa corte atual, ela está agindo, e isso não é para depois de amanhã, isso é para ontem, porque eles mostraram ontem e hoje, ontem realmente no calendário, né, e hoje, com a posse do Fachin, aquela transição coreográfica do Barroso com o Moraes, que vai pegar o bastão ali na frente, eles derramaram essa retórica provocativa toda. E nós estamos aqui observando, perplexos e perguntando, onde está o contraste a isso? Quem vai contrastar isso? Nós falávamos ontem sobre o Senado. Os senadores, eles, no máximo, fazem um bom post na rede social. Não existe mais a tribuna no Senado. Vão ter que cutucar lá o Pedro Simon, lá em Porto Alegre, para ele vir falar o óbvio, né? Para ele vir colocar em pratos limpos os abusos do STF. Então, a minha avaliação hoje é que ou o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques mostram de dentro do Supremo Tribunal Federal que essa corte não está funcionando bem, ou então o eleitor do presidente Bolsonaro vai ficar na dúvida realmente se fez ou se fará diferença para todos os temas, porque, evidentemente, tem uma série de temas, são muitos temas. O presidente assinalou alguns que, aparentemente, na hora do voto, fará diferença os indicados dele, mas, infelizmente, o contexto hoje, a conjuntura hoje, é muito mais preocupante, muito mais ameaçadora, né, para todo o funcionamento da democracia, principalmente para a ocorrência de uma eleição presidencial disputada pelo Bolsonaro, né, dentro da qual o Supremo Tribunal Federal está dando sinais preocupantes da maneira como vai atuar. E eu realmente quero ver se as indicações do presidente Bolsonaro vão fazer diferença ou se eles vão ficar ali contemplando, assistindo, para ver como é que fica em 2023. Né? Se a gente tiver uma eleição complicada, uma eleição desviante de alguma maneira, né, com essas promessas preocupantes que estão vindo do STF, sem o contraste dos indicados do presidente Bolsonaro, eu acho que perdemos uma oportunidade. Você, Zé? O vice-presidente Jair Bolsonaro é muito preciso quando ele fala que estas eleições serão as mais importantes das últimas décadas. É mesmo um daqueles pontos que você chega numa esquina sem sinalização e sem mesmo o Deus Hermes para dizer qual lado deve ser tomado, né? O presidente da República não é só um enfeite para o terceiro andar do Palácio do Planalto. Trata-se de um poder, uma caneta para nomear ministros aqui na esplanada dos ministérios que dominam e determinam o nosso futuro e a nossa vida. Também presidentes de bancos, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES e outros bancos e autarquias públicas. E atinge principalmente o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando são colocados lá, esquecem ou devem esquecer imediatamente qualquer possibilidade de adular o presidente que o colocou ou mesmo ficar se sentindo apegado a essa indicação. Mas eles seguirão as suas consciências. Ninguém pode constranger o ministro do Supremo Tribunal Federal, senão a sua própria consciência. E é atrás destas consciências que o presidente Jair Bolsonaro foi quando indicou os 2 ministros do seu mandato. E o próximo mandato haverá a indicação de mais 2 ministros, no mínimo, com a possibilidade de um terceiro, no caso de alguém se aposentar, porque pode se aposentar e há indicações de que isso aconteça. E aí, o presidente Jair Bolsonaro formaria ali no Supremo Tribunal Federal uma base sólida, inédita, de conservadores e pessoas que pensam na vida e no bem-estar da sociedade e que não sejam submissos a dominantes que sempre levaram o Brasil no caminho do brejo.
Então, é muito importante, sim, que o presidente mostre que a eleição não é de nomes bonitinhos, nem discursos sociais que atrapalham o país e nem de nenhum enfeite para agradar A ou B no Palácio do Planalto, mas um condutor dos nossos destinos. Eu tenho sempre falado exatamente isso aqui. Nós estamos diante, Vitor, de um movimento, de uma eleição das mais importantes aí da nossa recente história.